classificação do Flamengo. Começou voando, chegou a dar um susto e terminou em voo de cruzeiro. Está classificado o rubro-negro. Jean Oddi, boa noite. Ô Jean, se eu te perguntasse assim de bate-pronto e falar, você tem 2 segundos para responder, quem foi o melhor jogador do Flamengo hoje? Boa noite, Jean. Boa noite, Prieto. Olha, a resposta pode até parecer fácil, porque o Arrascaeta acabou sendo eleito o melhor em campo pela Conmebol, e nem sempre concordo com a eleição da Conmebol, mas acho que pode sim ser o Arrascaeta, mas não dá para negar a influência e a importância que teve a entrada do Michael, né? De novo, é um aspecto interessante para a gente analisar, né? Nessa nova jornada do Flamengo, agora sob o comando do Renato Gaúcho, mas acho que, de qualquer forma, o mais importante, né, atuações individuais à parte, Prieto, é que o Flamengo de hoje contra o Defensa e Justiça foi um Flamengo muito mais parecido com o Flamengo que a gente viu contra o Bahia do que com o Flamengo que a gente viu no primeiro jogo. Então é um segundo jogo na sequência em que o Flamengo impõe o seu ritmo, que o Flamengo cria muito mais, né, que marca alto, que tem uma gana de gols mesmo depois de já estar em vantagem no placar. Como você disse, sofreu um susto? Sim, sofreu, mas foi um sustinho rápido, né? Acho que nem deu tempo do torcedor ficar muito nervoso, não, porque no segundo tempo as coisas andaram normalmente, seguiram naquela toada, o Flamengo logo fez o seu gol e o que poderia parecer um final dramático de jogo não se confirmou. Então uma classificação incontestável por esse segundo jogo, por essa segunda atuação. Claro que a gente lembra que no primeiro jogo o Diego Alves, que hoje falhou, foi o grande nome, mas me parece que pela atuação de hoje a classificação do Flamengo às quartas de final é incontestável, Prieto. Pois é, o time do Flamengo tem um elenco fantástico e apresenta um futebol vistoso, bonito nessa classificação diante do Defensa. Vitor Birner, boa noite, Vitor. Tudo bem, Prieto? Boa noite a você, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu vou muito na linha do Jean também. Eu acho que o time hoje mostra de maneira mais concreta qual é a ideia de jogo que o Renato vai tentar implementar de agora em diante, que na verdade, se, digamos assim, o time do Jorge Jesus era, para quem gosta de rock, um Led Zeppelin, uns Rolling Stones, uma coisa desse nível, o time do Renato é um cover muito bem apurado, né, nesse começo dessas bandas que fizeram história pela sua qualidade, porque no final das contas, a ideia de jogo, mesmo com algumas modificações no posicionamento, principalmente do Diego, é uma ideia de jogo muito parecida, de um time agressivo, que marca alto, que tem jogadores trocando de posição, que acredita sempre na possibilidade de resolver a partida fazendo gols e que joga com alegria. Acho que essa é a grande questão no futebol. Há fatores anímicos que não podem ser desprezados. O coletivo muito bem trabalhado, ele ajuda que esses fatores anímicos funcionem positivamente para uma equipe. Tanto é que no momento em que o Flamengo toma o gol, tem um baque. Tem uma queda de rendimento do Flamengo, sim, por conta daquele erro. Mas aos poucos a equipe, exatamente por manter a ideia e com trocas acertadas do Renato, a gente tem que falar disso hoje bastante, porque elas surtiram um excelente resultado prático em campo, recuperou a sua superioridade que havia mostrado no início da partida. A impressão é que aconteceria uma goleada. Eu acho que o lance dos Diegos interrompe essa ideia por algum tempo. Acho que o time sente bastante, mas ele termina com a goleada. Isso é muito a cara daquela equipe que foi campeã da Libertadores, campeã brasileira, agradando o seu torcedor. Acho que mais uma vez o flamenguista, além de satisfeito com o resultado, termina leve, né, contente também com o tipo de futebol que a equipe apresentou. Leonardo Bertozzi, a gente sempre fala, poxa vida, mais 2 jogos, 3 jogos, 4, 5, e vocês já falam que tem, né, aquela frase, né, o dedo do treinador. Já tem o dedo do Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, mas é impressionante como mudou da água para o vinho esse time do Flamengo, hein, Bertozzi? Boa noite. Boa noite, Prieto. Boa noite, companheiros. Jean, Pedro, Birner, fã de esportes. Eu penso o seguinte, sempre há um impacto inicial, especialmente quando a gente sabe que há
dificuldades de relacionamento, ou não se morre de amores pelo técnico, ou você troca um técnico por outro de personalidade muito diferente. O Birner tocou na questão anímica e eu concordo 100%. Se você vai trabalhar feliz, contente, a tendência é render melhor. Só isso não vai segurar o trabalho, o rendimento de todos a médio e longo prazo. Mas o impacto inicial existe, ele é inegável e ele está acontecendo. Claro que já dá para enxergar um time, o Calçade falou sobre isso na transmissão. Se você quiser saber o 11 do Renato, você já sabe o 11 do Renato. Não vai poder contar com ele sempre por inúmeros fatores, lesões, suspensões, convocações, etc. Mas quando ele puder contar com esse time, vai ser esse time. E quando esse time está junto, especialmente o pessoal do meio para frente, a tendência é funcionar, né? Porque são caras que se entendem muito bem dentro do campo, que se procuram, que se ajudam. Tanto é difícil apontar um destaque hoje, que o Jean mencionou aspectos positivos, falou do Arrascaeta, falou do Michael, e eu gostaria de destacar os 25 minutos iniciais do Bruno Henrique, quando ele foi a sua melhor versão. Aquele Bruno Henrique que, cara, põe a bola na frente, ninguém vai pegar, ninguém consegue marcar, é imparável. E o BKSS até mexe no time ainda no primeiro tempo, e muito bem mexido, para tentar limitar o serviço a ele, porque estava impossível marcá-lo. Então foi uma partida no começo muito boa. Depois, claro que o defensa, que é muito bem treinado, se arrumou, se ajustou, dificultou um pouco mais as suas ações. E aí no segundo tempo ele também já cansado sai. O Vitinho faz muito bem a parte dele, e principalmente o Michael, que está com a confiança em alta. Confiança é boa parte do jogo de futebol. Talento não resolve sozinho, treino não resolve sozinho, tudo é uma soma de fatores. E acho que o torcedor rubro-negro está feliz. Quando semana passada a gente chegou aqui e discutiu, e o próprio Renato falou, mas né, prefere ganhar mal ou perder bem, como se isso fosse realmente uma escolha que alguém fosse fazer. Acho que o torcedor prefere ganhar como hoje. Acho que ninguém tem nada a reclamar, apesar da oscilação por causa desse lance, que é uma grande infelicidade. Mas acho que o torcedor do rubro-negro não tem nada para reclamar hoje. E semana passada ele podia apontar que, com atuações como as da semana passada, ia ser menos normal ganhar. Jogando assim vai ser o mais normal. Claro, o torcedor quer dormir feliz. Aliás, não vai dormir agora, né? Nós estamos aqui no Linha de Passe, vamos falar bastante do Flamengo, vamos falar da vitória do Palmeiras e classificação do Verdão também, de confrontos que vem pela frente aí da Libertadores da América. Bom, o Bertozzi falou do Bruno Henrique. Eu até provoquei ali o Jean, já logo na abertura. Quem foi o melhor jogador? Resposta rápida. Porque o Bruno Henrique, ele botou fogo no jogo, na primeira bola que ele recebeu. A gente vai discutir bastante a respeito do protagonista do time do Flamengo. Ô Pedro Ivan Almeida, que prazer te encontrar aqui mais uma vez. Boa noite, Pedro. O que mudou nesse Flamengo, Pedro, com a chegada do Renato, na sua visão? Tudo bem? Tudo bem, Preto? Um abraço para você, Jean, Léo, Birner, fã de esporte, principalmente em casa. Eu vou usar um termo que o Birner gosta bastante aqui durante o programa e que o Léo já repetiu, para responder uma pergunta que você fez ao Jean e que você faz agora para mim, que é o fator anímico. E eu acho que a gente pode falar do início do Bruno Henrique, eu acho que a gente pode falar da facilidade que o Arrascaeta tem para fazer esse time jogar, a gente pode falar da entrada do Michael e a gente pode falar do gol do Vitinho. Só que a situação anímica, o ambiente, para mim foi determinante. E não só o ambiente exatamente do Renato, eu acho que é um ambiente de confiança. Quando você tem uma demissão do Rogério Ceni, muito mais por uma situação de ambiente, que ele não iria ser demitido naquela sexta-feira, né, madrugada de sexta para sábado, se não fosse toda aquela confusão do áudio, então é uma situação de ambiente, não só puramente técnica, é com o ambiente que você vai resolver na sequência. E aí você tem um ambiente de confiança do Renato Gaúcho, para a gente falar do Michael, é ele que contribui com essa confiança no jogador que já vinha apresentando uma certa evolução, ele dá confiança a esse jogador, ele dá confiança a um Vitinho, mas também uma situação que eu acho que é fundamental para esse time, que é a presença da torcida. Ela é pouca, ela é controversa, ela merece ser discutida. O nosso companheiro Pedro Torre informou aqui pouco mais de 5 mil pessoas, menos de 6 mil ainda. Não é exatamente um barulho enorme dentro de uma Mané Garrincha, mas ela faz a diferença para esse time. Esse time reclamava muito naquele finalzinho de trabalho do Jorge Jesus, retomada de futebol ali no início da pandemia, que sentia muita falta da torcida. Esse time internamente reclamou bastante para a diretoria da ausência da torcida, para muito além da situação financeira, de prejuízo, que eu acho que isso para mim é
segunda ordem, que em primeiro lugar está a saúde, esse time pontuava bastante que ele não gira na mesma intensidade sem a torcida. E hoje o mínimo de barulho inicial, somado à pegada que o Flamengo teve, como o Jean disse, muito mais parecida do jogo contra o Bahia do que contra o primeiro jogo contra o Defensa e Justiça, essa torcida, essa pegada, essa situação anímica fez a diferença. Naquele primeiro momento, depois o BKSS mudou o time logo ali na metade do primeiro tempo, travou o meio de campo, impôs dificuldade, mas depois, novamente no segundo tempo, com a confiança, com a questão anímica do Michael, Renato muito bem nessa situação de dando confiança para o Michael, até numa situação que não é muito a dele, que é a ponta direita. Então a situação anímica mais uma vez resolve. Aí o BKSS tem que abrir o meio, ir para cima, abre campo, o Flamengo faz mais 2 gols. Então a confiança do Renato, a situação anímica desse time diante de uma torcida, a situação de você resolver um ambiente após a saída de um técnico que claramente não tinha o melhor dos ambientes, constrói essa classificação. E se a gente pegar para ver o saldo, o Flamengo tinha um temor, né? Uma troca de técnico às vésperas das oitavas. Então uma classificação, uma boa classificação, e um time voltando a flertar com aquele bom futebol que foi dominante nos últimos 2 anos aí, acho que é um mar de boas notícias para esse Flamengo, que ainda pode melhorar. É bom que se diga. A atuação foi boa, mas tem muita coisa para a gente falar ali entre a substituição do BKSS no primeiro tempo e a entrada do Michael no segundo tempo, que o Flamengo talvez ainda precise corrigir. Mas o dia é de boas notícias e de uma merecida classificação por conta desse ambiente anímico, torcida, Renato e um Flamengo que vai voltando aos sorrisos aos melhores dias. Essa primeira rodada aqui de comentários dos amigos aqui do Linha de Passe é mais ou menos como se fosse um destaque de cada um, mas ainda assim respondendo a perguntas. E a gente começa agora o debate com você, Jean, e eu te pergunto o seguinte, vale para todo mundo. O time do Flamengo foi o único que sobrou até agora na Libertadores da América. São Paulo passou bem, mas não com essa vantagem de sobra no segundo jogo, como foi o Flamengo em casa, o Palmeiras da mesma forma, o Galo foi para os pênaltis, Internacional e Fluminense ainda vão jogar, nem o River e nem o Barcelona de Guayaquil conseguiu tamanha folga no segundo jogo. Isso assusta adversário, Jean? Então, eu acho que o temor que o Flamengo causa nos adversários, ele acontece naturalmente, né? Pela qualidade dos jogadores. Você bate o olho na escalação e acho que vai ser sempre um time, alguns vão dizer respeitado, outros vão dizer temido, mas é uma escalação de muito respeito, sobretudo quando o Flamengo joga completo, né? Então isso também é importante a gente destacar. Eu tenho destacado o tempo todo o absurdo que foi o Flamengo ficar tanto tempo sem os seus principais jogadores, ou alguns deles, à disposição. Acho que isso faz muita diferença. Olhando para as atuações dos 2 jogos, Prieto, eu nem acho que o Flamengo foi assim tão superior em relação ao que foram outros brasileiros que avançaram, né? Eu acho que todos eles tiveram um jogo pior e um jogo melhor. Isso se aplica para o São Paulo, isso se aplica para o Palmeiras. O Atlético foi o que mais sofreu até agora, certamente, né, entre os brasileiros. Inter e Fluminense ainda vão jogar. O Fluminense tem tudo para não sofrer pelo resultado que teve na ida e o Inter vem sofrendo pelas atuações que vem tendo. De qualquer forma, eu acho que o respeito e o temor pela qualidade do Flamengo vão sempre existir. E se eu tivesse hoje que apontar um favorito para a conquista da Libertadores, eu certamente apontaria o Flamengo não só por essa qualidade, mas porque acho que o Flamengo tem, na teoria, um caminho menos complicado, não vou dizer tranquilo porque não é tranquilo. Os próprios jogos com o Fluminense, que pode ser um adversário numa semifinal, já mostraram isso. O próprio Barcelona, que está do lado da chave do Flamengo, não é um time fácil de você superar, é um time bom tecnicamente, mas olhando para outra chave e vendo ali River Plate, Atlético, Palmeiras e São Paulo, eu acho que se você considera 3 ou 4 times favoritos mais ou menos no mesmo nível, a partir do momento que todos eles estão de um lado da chave e o Flamengo está do outro, eu vejo o Flamengo como o principal favorito à conquista da Libertadores. Sempre ressaltando que favoritismo, a gente sabe, né, Prieto? Favoritismo em mata-mata vale muito pouco, porque às vezes é uma falha, é um lance infeliz, como a gente viu hoje o lance do Diego, é um problema de arbitragem e você acaba eliminado. Mas para mim, o Flamengo, não só pela sua força e pelo que jogou hoje, mas também pelo chaveamento, é o principal favorito. Eu acho que o Flamengo passou muito tempo com várias equipes por décadas, né, depois do título primeiro na competição continental, perdendo o respeito
do continente, né? Com eliminações, algumas assim, inaceitáveis, né? Como, por exemplo, Cabanhas, tal. Em 2019, o Flamengo readquire esse respeito e passa a ser muito temido em todo o continente. O Flamengo, ele apresenta as seguintes credenciais quando ele chega para o mata-mata de Libertadores. Boa parte do time campeão da América dando show e atual bicampeão brasileiro. Só por isso o Flamengo é um time extremamente temido e respeitado no continente. Quando ele volta a mostrar o futebol no nível superior, mais próximo daquele que pode, esse temor vai aumentar ainda mais. Quando ele aplica uma goleada como essa, mesmo sendo contra o defensa, esse temor dos adversários aumenta ainda mais. E aí, como disse o Jean, eu concordo contigo plenamente, eu só vou mudar uma palavra porque é uma questão muito de semântica, né? E não só de futebol. Você falou que, na teoria, o Flamengo é o favorito da Libertadores porque ele está do lado mais fácil para chegar à decisão. Eu acho que na prática, não na teoria. No mínimo para ser o finalista, porque você olha esse lado da chave do Flamengo, você tem com equipes jogando futebol mais convincente, o Fluminense e o Barcelona de Guayaquil. Nenhum deles tem jogadores que podem ser comparados aos jogadores do Flamengo, né? São times de operários, com alguns caras que se destacam, coletivamente bem treinados, mas se o Flamengo acerta bons jogos contra essas equipes, ele vai à decisão da Libertadores. E aí, num jogo só, ninguém sabe o que pode acontecer, porque as equipes mais fortes estão todas do outro lado, né? Quando você fala do melhor elenco, qual seria a segunda equipe mais temida? Não estou falando nem que é a melhor, mas a segunda mais temida. Eu acho que é a segunda mais competitiva nesse momento. O Palmeiras, né? O atual campeão da Libertadores, né? Com um estilo de jogo completamente diferente, mais bem treinado que o Flamengo, com mais repertório coletivo, porém sem o mesmo talento. Aí você vê o Atlético com chances, porque tem jogadores talentosos, mas precisando se acertar coletivamente. Você vê o River Plate tentando se remontar para conseguir mostrar consistência. Foi mal na rodada inicial do Campeonato Argentino, tinha ido mal no primeiro jogo contra o Argentino Júnior, hoje já fez uma partida melhor, conseguiu a classificação. Quer dizer, pode até um outro time ser campeão, não dá para descartar, porque é mata-mata, como disse o Jean. Mas o Flamengo, ele tem o caminho dentro do que o futebol permite, e é sempre um caminho difícil, com armadilhas, perigoso, tem o caminho mais aberto de todos para chegar à decisão. E chegando na decisão, aí a gente discute se o Flamengo for até lá. Tem que ver contra quem o Flamengo vai jogar, mas ele é muito Vitor, favorito para chegar à final da Libertadores, né?